Você já ouviu falar de uma cidade tão poderosa que seus reis se consideravam deuses? Uma cidade cujas muralhas imponentes e templos majestosos simbolizavam não apenas poder, mas uma visão de eternidade? Essa é a história da Babilônia. Uma civilização que nasceu entre os rios Tigre e Eufrates, no coração da Mesopotâmia, e que durante séculos se destacou como o epicentro da cultura, da ciência e do poder político na antiguidade. Imagine um lugar onde a agricultura florescia em meio ao deserto, onde o comércio movimentava riquezas de terras distantes e onde cada rei procurava deixar um legado capaz de atravessar gerações. Babilônia não era apenas uma cidade. Era um símbolo de ambição humana, de engenhosidade e de um desejo inabalável de ordem e beleza em um mundo muitas vezes caótico. Desde suas origens, a cidade esteve ligada a mitos e lendas que procuravam explicar tanto a ascensão quanto o destino dos homens. Segundo antigos textos, Babilônia foi abençoada pelos deuses, escolhida para ser o centro do mundo e da ordem universal. Este relato mitológico não era apenas uma narrativa religiosa. Ele refletia a visão que os babilônios tinham de si mesmos e de sua missão de organizar a sociedade, estabelecer leis e compreender o cosmos. E foi exatamente essa combinação de poder terrestre e interesse pelo divino que transformou Babilônia em um império memorável, cujos conquistas, legislação e avanços científicos ainda reverberam na história moderna. Ao longo deste documentário, exploraremos não apenas os fatos conhecidos, mas também os mistérios que cercam a cidade. Perguntas intrigantes permanecem até hoje. Os famosos jardins suspensos realmente existiram ou foram fruto da imaginação de viajantes e cronistas de eras posteriores? Como uma sociedade antiga conseguiu criar códigos de leis tão detalhados que influenciaram sistemas jurídicos posteriores? E como os babilônios, sem telescópios ou instrumentos modernos, conseguiram registrar e prever movimentos celestes com precisão notável? Cada um desses enigmas nos aproxima do entendimento de uma civilização que, mesmo perdida em suas próprias ruínas, continua fascinando estudiosos, historiadores e curiosos de todo o mundo. Babilônia é muitas vezes lembrada apenas pelas suas lendas ou pelo impacto de seus reis mais famosos, como Hammurabi ou Nabucodonosor II. Mas sua importância transcende nomes e datas. Ela foi um laboratório de experiências humanas e sociais, um centro onde ideias sobre governança, justiça, comércio e astronomia se cruzaram e se desenvolveram. Cada rua, cada templo, cada tijolo de barro contava histórias de ambição, crença, conflito e progresso. A cidade era uma prova viva de que a combinação de recursos naturais, engenhosidade humana e organização social podia criar um ambiente capaz de impressionar até mesmo os observadores de civilizações muito posteriores. Ao pensar em Babilônia, também devemos refletir sobre o contexto mais amplo da Mesopotâmia. Essa região, conhecida como o berço da civilização, foi palco de inovações que moldaram o mundo antigo. A escrita cuneiforme, o uso de códigos legais, a agricultura organizada e a construção de cidades complexas surgiram nessa região, e Babilônia foi a culminação de séculos de desenvolvimento cultural e político. A cidade incorporou tradições sumérias, acádias e assírias, sintetizando experiências anteriores em um modelo que se tornaria referência para outras civilizações do Oriente Médio e além. Mas a grandeza de Babilônia não se limitava à política ou à administração. Ela também se manifestava na vida cotidiana de seus habitantes. Mercados movimentados, festas religiosas, rituais complexos e uma relação profunda com os ciclos da natureza e com os astros compunham o tecido da cidade. A observação do céu, a interpretação dos eclipses e o registro de estrelas e planetas não eram meros exercícios intelectuais, mas parte de um sistema que conectava o humano, o divino e o temporal. Cada avanço científico ou cada lei estabelecida refletia o desejo de ordenar o mundo e de compreender o lugar da humanidade nele. Ao iniciar esta jornada pela história de Babilônia, precisamos nos perguntar: o que tornou essa cidade única? Foi a força de seus reis, a engenhosidade de seus construtores, a profundidade de suas leis ou a curiosidade de seus astrônomos? A verdade é que todos esses elementos se entrelaçaram para criar uma civilização cuja influência perduraria muito além de sua existência física. Babilônia é uma história de poder e fragilidade, de glória e mistério, de sonhos humanos tentando tocar o céu e de legados que atravessam milênios. Prepare-se, portanto, para mergulhar em um universo de reis e rainhas, de batalhas e alianças, de códigos de leis que moldaram a justiça e de observações celestes que anteciparam Popu. Séculos mais tarde, os astrônomos modernos confirmariam: a história de Babilônia não é apenas sobre o passado. É um convite a refletir sobre ambição, inteligência e a eterna busca da humanidade por significado e ordem. Em cada capítulo desta narrativa, descobriremos como uma pequena cidade às margens do Eufrates
se tornou sinônimo de esplendor, mistério e legado duradouro, e como suas conquistas ainda ressoam silenciosas, mas poderosas na história do mundo. Com esta introdução, iniciamos nossa jornada por Babilônia, a cidade que desafiou os deuses e buscou tocar as estrelas, revelando segredos, enigmas e lições que atravessam o tempo. Prepare-se para explorar o nascimento, a ascensão e os mistérios de uma das civilizações mais fascinantes de todos os tempos. E para entender por que Babilônia continua a capturar a imaginação de quem ousa olhar para o passado com olhos atentos e curiosos, antes de se tornar a cidade lendária que conhecemos, Babilônia começou como uma simples comunidade às margens do Eufrates, em meio a uma região fértil conhecida como Mesopotâmia, a terra entre rios. Ali, o encontro entre água abundante e solos ricos permitiu o florescimento da agricultura, tornando possível o surgimento de assentamentos permanentes. Tribos sumérias e acádias estabeleceram as bases da civilização, desenvolvendo a escrita, o comércio e os primeiros sistemas de organização social. A cidade cresceu lentamente, absorvendo influências culturais e políticas de povos vizinhos, enquanto estabelecia relações comerciais com regiões distantes, criando uma rede complexa que antecipava o conceito de cidade-estado próspera. A localização estratégica de Babilônia entre rios e rotas de comércio permitiu que sua população inicial tivesse acesso a recursos vitais, consolidando a cidade como um ponto central de trocas culturais e econômicas. A história da Babilônia também está profundamente entrelaçada com os mitos e crenças de seus habitantes. Segundo antigos textos, os deuses escolheram a cidade como lugar de ordenamento do cosmos, um centro onde a lei e a justiça deveriam refletir a vontade divina. Esses relatos míticos, como o Enuma Elish, narram a vitória do deus Marduk sobre as forças do caos, simbolizando a própria ascensão da cidade sobre territórios vizinhos e desafios naturais. Para os babilônios, a fundação de sua cidade não era apenas um evento físico, mas uma missão divina: estabelecer ordem, segurança e conhecimento em um mundo instável. Cada templo, cada muralha e cada espaço público representava essa intenção de criar harmonia entre o humano e o sagrado, revelando uma civilização profundamente conectada com suas crenças. Entre os primeiros governantes que consolidaram a cidade destaca-se a figura de Hammurabi, cujo nome se tornaria sinônimo de lei e justiça. Antes dele, Babilônia era apenas mais uma cidade entre muitas da Mesopotâmia. Mas com a ascensão de Hammurabi, seu destino mudou. Ele expandiu os limites do território, consolidou alianças e organizou uma administração eficiente capaz de manter o crescimento populacional e econômico. Seu código de leis, cuidadosamente registrado em tábuas de argila, não apenas estabelecia punições, mas refletia a visão de que cada ação humana deveria estar em equilíbrio com princípios superiores de ordem e justiça. Essa abordagem pioneira consolidou a reputação de Babilônia como um centro de conhecimento e autoridade, inspirando outras cidades e civilizações a seguir exemplos semelhantes. A cultura babilônica também floresceu em paralelo ao desenvolvimento político. O povo investia em práticas religiosas complexas, cerimônias e festivais que marcavam os ciclos agrícolas e os movimentos do céu. Astrônomos observavam os planetas, as estrelas e os eclipses, registrando suas descobertas em detalhes impressionantes para a época. Esse interesse pelo cosmos não era apenas científico, mas também espiritual, refletindo a crença de que o movimento dos astros tinha influência direta sobre a vida na Terra. Assim, desde os primeiros dias da cidade, Babilônia se destacou por integrar religião, ciência e governo em uma experiência de civilização única, cuja influência ultrapassaria os séculos. Outro fator importante na consolidação de Babilônia foi sua capacidade de absorver e adaptar elementos de culturas vizinhas. A cidade incorporou práticas administrativas, artísticas e tecnológicas de sumérios, acádios e assírios, transformando o que antes era um vilarejo modesto em um núcleo vibrante de inovação. Essa síntese cultural não apenas fortaleceu a identidade de Babilônia, mas também a tornou uma referência em termos de planejamento urbano, arquitetura e estratégias de defesa. Suas muralhas iniciais, construídas em barro e tijolos, e seus primeiros templos ainda modestos, indicavam o início de um projeto ambicioso de expansão e monumentalidade, prenunciando os feitos que viriam nos séculos seguintes. O crescimento de Babilônia também refletia mudanças sociais e econômicas significativas. A cidade precisava organizar a distribuição de água, alimento e espaço para uma população crescente,
criando mecanismos que equilibrassem poder, comércio e justiça. Esse processo de administração complexa foi essencial para transformar a cidade em uma potência regional. As primeiras praças, mercados e áreas residenciais começaram a surgir, permitindo que atividades comerciais e sociais coexistissem de forma ordenada. Ao mesmo tempo, a população consolidava tradições culturais, rituais religiosos e conhecimentos técnicos que seriam transmitidos às gerações seguintes, garantindo continuidade e estabilidade para a cidade. Ao compreender as origens da Babilônia, percebemos que seu crescimento não foi apenas resultado de conquistas militares ou da vontade de reis poderosos, mas também da capacidade de construir uma sociedade complexa e organizada em um ambiente desafiador. A cidade nasceu de necessidades básicas, como alimento e abrigo, mas rapidamente evoluiu para um centro de cultura, ciência e política, preparado para enfrentar desafios maiores e alcançar o prestígio que a tornaria lendária. Esta phase initial, do barro à eternidade, estabeleceu os fundamentos que sustentariam séculos de glória, mistérios e descobertas, abrindo caminho para o período de esplendor que transformaria Babilônia em um império admirado e temido em toda a Mesopotâmia. O período de maior esplendor de Babilônia é marcado pela consolidação do poder de seus reis e pela transformação da cidade em um centro político, cultural e científico de referência mundial. Sob o comando de governantes como Hammurabi, a cidade expandiu seus territórios, fortaleceu suas muralhas e organizou uma administração que garantiu a prosperidade da população. O Código de Hammurabi, uma das primeiras tentativas de sistematizar a lei em escala tão ampla, refletia não apenas a necessidade de justiça, mas também a crença de que as decisões humanas deviam estar alinhadas com princípios divinos. Este código abrangia desde questões familiares e comerciais até punições severas, estabelecendo normas claras que buscavam regular a vida social de forma precisa e equitativa. Após Hammurabi, a Babilônia continuou a crescer, consolidando-se como uma potência regional. A cidade alcançou seu ápice durante o reinado de Nabucodonosor II, que transformou Babilônia em uma metrópole monumental. Seus projetos de construção eram impressionantes, desde as muralhas maciças que cercavam a cidade até os templos dedicados aos deuses, que dominavam o imaginário popular. Nabucodonosor buscava não apenas impressionar pela grandiosidade, mas também garantir a estabilidade política e religiosa do império. Sob seu comando, a cidade tornou-se um símbolo de poder e riqueza, capaz de atrair comerciantes, artesãos e estudiosos de diversas regiões, consolidando sua posição como centro de civilização e cultura. Um dos elementos mais fascinantes desse período é a construção dos lendários jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ainda que não haja consenso sobre sua existência real, os relatos descrevem uma obra de engenharia excepcional, composta por terraços elevados, irrigação sofisticada e vegetação exuberante em meio ao deserto. Os jardins eram associados à rainha Metis, esposa de Nabucodonosor, e representavam uma tentativa de recriar a paisagem montanhosa de sua terra natal, demonstrando não apenas riqueza, mas também sensibilidade estética e engenhosidade técnica. Esse projeto ilustra a capacidade da Babilônia de combinar utilidade, beleza e prestígio simbólico, reforçando a imagem da cidade como o centro do mundo conhecido. Além das construções monumentais, a Babilônia destacava-se pela administração avançada e pelo desenvolvimento intelectual. Astrônomos e sacerdotes observavam o céu e registravam movimentos celestes com uma precisão notável para a época. A compreensão dos ciclos lunares, das estrelas e dos eclipses permitiu a criação de calendários detalhados e influenciou decisões religiosas e políticas. A ciência babilônica não se limitava a observações puramente teóricas. Ela se integrava à vida cotidiana e ao planejamento da sociedade, mostrando que o conhecimento era considerado uma ferramenta para manter a ordem e compreender o universo. Durante esse período, a Babilônia também consolidou sua influência sobre regiões vizinhas, estabelecendo alianças e impondo tributos que fortaleciam a posição da cidade-estado. As relações diplomáticas e comerciais ampliaram o alcance da cultura babilônica, permitindo a circulação de produtos, ideias e tecnologias. Artesãos e intelectuais eram valorizados e incentivados a desenvolver novas técnicas em cerâmica, arquitetura e escrita, garantindo que a cidade se mantivesse na vanguarda cultural do mundo antigo. A economia florescia, apoiada em uma estrutura administrativa eficiente que coordenava o comércio, a agricultura e a cobrança de impostos de forma organizada e contínua. A ascensão de Babilônia não foi marcada apenas pelo sucesso, mas também por desafios e tensões internas. Rebeliões, disputas por poder e conflitos militares exigiam liderança firme e estratégias inovadoras. Os reis precisavam equilibrar força e diplomacia para manter a unidade do império e assegurar a lealdade das cidades subordinadas.
Esse contexto de desafios constantes contribuiu para a criação de instituições robustas, fortalecendo tanto a defesa quanto a administração interna e consolidando o legado da Babilônia como um modelo de organização e governança na antiguidade. O ápice da Babilônia, portanto, é a síntese de poder, cultura e ciência. A cidade tornou-se um símbolo de glória e ambição humana, capaz de inspirar respeito e admiração em contemporâneos e em civilizações futuras. Suas conquistas não se limitaram a muros ou templos. Refletiam uma compreensão profunda da organização social, do planejamento urbano e da observação do cosmos, estabelecendo padrões que influenciariam gerações. É nesse período que a Babilônia deixa de ser apenas uma cidade-estado para se tornar um império emblemático, capaz de criar maravilhas, consolidar leis e registrar a posição das estrelas no firmamento, conectando o humano ao divino de forma inigualável. A história da ascensão e do ápice de Babilônia nos lembra que poder, conhecimento e arte caminham juntos quando uma civilização busca não apenas sobreviver, mas deixar um legado eterno. Cada lei registrada, cada muralha erguida e cada estrela observada contribuiu para o desenvolvimento de uma sociedade complexa, visionária e determinada a se eternizar na memória da humanidade. É a combinação desses elementos que transforma a Babilônia de uma cidade qualquer em um símbolo universal de esplendor, engenhosidade e mistério, cuja influência ainda é sentida muito tempo depois de sua glória ter alcançado seu ponto máximo. Mesmo após séculos de poder e esplendor, a Babilônia não conseguiu escapar das forças que eventualmente levam todas as grandes civilizações ao declínio. Após a morte de Nabucodonosor II, a cidade começou a enfrentar uma combinação de fatores internos e externos que gradualmente corroeram sua força. Disputas dinásticas e rivalidades entre nobres minaram a unidade política, enquanto crises econômicas e dificuldades agrícolas provocadas por alterações nos cursos dos rios e pelo esgotamento do solo ameaçavam a estabilidade da população. Essas tensões internas enfraqueciam o governo central, tornando a cidade mais vulnerável a invasões e pressões externas, criando um ciclo de fragilidade que se intensificaria nas décadas seguintes. A ameaça externa torna-se inevitável quando impérios vizinhos começaram a se fortalecer. Povos nômades e exércitos estrangeiros aproveitavam as divisões internas, invadindo regiões estratégicas e saqueando cidades próximas. Embora a Babilônia possuísse muralhas imensas e defesas avançadas, a manutenção de seu território era cada vez mais difícil. A administração, que outrora gerenciava recursos e tributos, agora lutava para garantir a ordem e a segurança. A cidade, que antes controlava grandes territórios, começou a se retrair sobre si mesma, concentrando esforços apenas na proteção de seus núcleos urbanos, enquanto áreas periféricas caíam sob domínio estrangeiro. Esse processo marcou o início de um período de vulnerabilidade que anteciparia a perda de soberania e o desaparecimento do império como força política dominante. O episódio mais significativo desse declínio ocorreu em 539 a, quando Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistou a cidade sem grandes batalhas. Segundo relatos históricos, os babilônios foram surpreendidos pela estratégia de Ciro, entrando pacificamente e assumindo o controle da capital. Este evento simboliza a transição da Babilônia de um centro de poder absoluto para uma província administrada por outro império, encerrando séculos de independência e soberania. A entrada de Ciro na cidade é frequentemente descrita como silenciosa e quase inevitável, reforçando a ideia de que, mesmo impérios colossais estão sujeitos ao ciclo natural de ascensão e queda, independentemente de sua grandiosidade ou das muralhas que ergueram. Além da conquista persa, outros fatores contribuíram para o desaparecimento da Babilônia como potência: a corrupção administrativa, a decadência moral e o descontentamento popular fragilizaram ainda mais o tecido social, tornando a população menos capaz de resistir a ameaças externas. As tensões internas e a falta de liderança eficaz criaram um ambiente propício à estagnação, onde políticas de longo prazo eram frequentemente ignoradas em favor de soluções imediatas, dificultando qualquer tentativa de revitalização do império. A combinação desses elementos tornou inevitável a perda do protagonismo da cidade no cenário regional, sinalizando o fim de sua era de glória. Enquanto o império político desaparecia, o impacto cultural e científico de Babilônia começava a ser transmitido a outras regiões. Escritos cuneiformes, registros astronômicos e códigos legais foram absorvidos por povos vizinhos, garantindo que apesar do desaparecimento físico das estruturas e da diminuição de sua população, o legado babilônico continuasse vivo. Os conhecimentos desenvolvidos durante séculos de governo, observação e registro tornaram-se referência para civilizações subsequentes, mostrando que, embora impérios possam cair,
ideias e conquistas intelectuais podem sobreviver e influenciar gerações futuras. O declínio de Babilônia também é marcado por mistérios que permanecem sem resposta até hoje. Não se sabe exatamente como algumas áreas da cidade desapareceram completamente ou como certas construções, como os lendários jardins suspensos, foram perdidas para sempre. Alguns historiadores sugerem que desastres naturais, mudanças nos cursos dos rios ou simples abandono contribuíram para o desaparecimento de certas maravilhas, enquanto outros acreditam que guerras e saques destruíram qualquer vestígio. Essa ausência de respostas concretas reforça o caráter lendário da cidade e alimenta o fascínio contínuo de estudiosos e curiosos, mantendo Babilônia viva na imaginação coletiva. Ao refletir sobre a queda de Babilônia, percebemos que, apesar de toda a glória e poder acumulados, nenhum império é imune à mudança, à vulnerabilidade e ao tempo. A cidade que um dia simbolizou a perfeição e a ordem tornou-se ruína e memória. Lembrando que o ciclo de ascensão e declínio é inevitável para todas as civilizações. No entanto, mesmo em silêncio, o Eufrates ainda carrega as histórias da cidade, os ensinamentos de seus reis e o eco das realizações que, embora efêmeras em termos físicos, permaneceram gravadas na história da humanidade, inspirando todos que estudam o passado e refletem sobre os desafios do presente. Embora Babilônia tenha deixado de existir como um império físico, seu legado cultural, científico e jurídico permanece vivo até os dias atuais. A influência de suas leis, de seus códigos e de sua organização social se espalhou para civilizações posteriores, moldando conceitos de justiça e governança que ainda ressoam no mundo moderno. O Código de Hammurabi, por exemplo, tornou-se referência para sistemas legais posteriores, estabelecendo a ideia de que a lei deve ser clara, pública e aplicável a todos. Conceitos fundamentais que atravessaram séculos e inspiraram práticas jurídicas em diferentes culturas. A Babilônia, portanto, deixou um exemplo de como a ordenação da sociedade pode ser estruturada de forma meticulosa e duradoura. Além do impacto legal, a cidade se destacou pelo avanço da ciência e da observação do cosmos. Astrônomos babilônicos registraram movimentos de planetas, eclipses e ciclos estelares com precisão impressionante, criando tabelas e calendários que permitiram previsões confiáveis. Muitos desses conhecimentos foram transmitidos para a Grécia e, posteriormente, incorporados em estudos astronômicos medievais e renascentistas. A Babilônia, portanto, tornou-se referência para o estudo dos astros, influenciando gerações de cientistas e astrônomos que buscavam compreender o universo e a relação entre o céu e a vida na Terra. Essa herança científica evidencia que a curiosidade humana e a capacidade de observação são conquistas que transcendem fronteiras e épocas. A arquitetura e a urbanização também deixaram marcas que continuam a inspirar. Embora grande parte das estruturas físicas tenha sido destruída, a forma como Babilônia organizava seus espaços urbanos, suas maraus, palácios e templos, serviu de modelo para outras cidades do Oriente Médio. A atenção ao planejamento urbano, à irrigação, ao aproveitamento de recursos naturais e à integração entre áreas residenciais, comerciais e religiosas demonstrou um nível de sofisticação que influenciou futuras construções e conceitos de cidade planejada. Essa capacidade de harmonizar funcionalidade e estética reflete uma visão avançada de sociedade, mostrando que a Babilônia não buscava apenas sobreviver, mas também criar beleza e ordem em sua civilização. Outro aspecto marcante do legado babilônico é o campo cultural e simbólico. Relatos de maravilhas como jardins suspensos continuam a fascinar historiadores, artistas e escritores, inspirando obras literárias, visuais e até referências em filmes e séries. Mesmo sem evidências concretas da existência física desses jardins, a ideia de uma obra que combina engenharia, beleza natural e criatividade humana permanece viva, demonstrando o poder da imaginação coletiva e da memória cultural. A Babilônia se tornou um símbolo universal de ambição, inovação e engenhosidade, lembrando que o impacto de uma civilização não depende apenas de sua sobrevivência física, mas também da forma como suas ideias e símbolos são transmitidos. A influência da Babilônia também se manifesta na linguagem e na cultura. Termos e conceitos criados durante sua existência, como zodíaco, astrologia e registro de eventos históricos, ainda fazem parte do cotidiano. Suas tradições religiosas, embora adaptadas, deixaram rastros em práticas de povos posteriores, enquanto sua abordagem sistemática para o estudo dos fenômenos naturais serviu de base para a metodologia científica inicial. A integração entre observação, registro e interpretação
É um legado que permite entender a história não apenas como narrativa, mas também como aprendizado prático, com ensinamentos aplicáveis ao desenvolvimento social, científico e cultural de sociedades futuras, ao refletir sobre o impacto da Babilônia. Percebemos que seu verdadeiro legado está na combinação de lei, ciência, arte e cultura. A cidade mostrou que civilizações podem transcender o tempo quando suas conquistas são transmitidas através de conhecimento, inovação e registros duradouros. Cada observação astronômica, cada lei escrita, cada construção monumental contribuiu para criar uma base sólida para o desenvolvimento humano em múltiplas dimensões. Babilônia ensina que a grandeza de uma civilização não é medida apenas por sua extensão territorial ou pelo poder de seus reis, mas pela capacidade de influenciar e inspirar gerações futuras. Mesmo milênios após seu declínio, Babilônia continua a ecoar nos estudos acadêmicos, na cultura popular e na imaginação coletiva. Sua história é lembrada não apenas como a de uma cidade ou de um império, mas como a de uma civilização que buscou compreender o mundo e registrar seu conhecimento para a posteridade. O impacto da Babilônia é, portanto, tanto concreto quanto simbólico. Concreto nas leis, nos avanços científicos e no planejamento urbano. Simbólico na inspiração cultural e na capacidade de estimular a imaginação humana. A cidade que um dia buscou tocar o céu ainda influencia a terra, provando que, mesmo em ruínas, certas civilizações permanecem eternas nas ideias e no saber que deixaram para o mundo. A história da Babilônia é, acima de tudo, um testemunho da ambição humana, da engenhosidade e da busca incessante por ordem, beleza e conhecimento. A cidade que surgiu entre os rios Tigre e Eufrates tornou-se um símbolo de poder, criatividade e mistério, deixando marcas que ultrapassaram as fronteiras do tempo e do espaço. Suas maraus, templos e jardins, reais ou lendários, representavam mais do que engenharia e arquitetura. Eram expressões de um desejo profundo de imortalidade, de eternizar o nome de reis e de uma civilização inteira. Cada lei, cada observação astronômica e cada registro cultural revelava a preocupação dos babilônios em organizar a sociedade, compreender o universo e deixar um legado duradouro, mesmo diante do inevitável declínio causado por disputas internas, invasões externas e mudanças econômicas. A Babilônia conseguiu transformar sua influência em algo que resistiria ao tempo. Os códigos legais, a observação do céu e os relatos de sua grandiosidade foram preservados em registros e inspiraram outras culturas por milênios. A Babilônia ensina que a grandeza de uma civilização não é medida apenas por sua força militar ou riqueza material, mas pela capacidade de registrar conhecimento, inspirar gerações futuras e impactar a forma como sociedades subsequentes compreendem o mundo e organizam sua vida coletiva. O legado babilônico não se limita à antiguidade. Ele se reflete na ciência, no direito, na literatura e na cultura moderna. Ideias que nasceram nas margens do Eufrates viajaram pelo tempo, moldando conceitos de justiça, organização urbana e observação astronômica. A influência da Babilônia é visível na astrologia, em sistemas legais e na forma como civilizações posteriores registraram eventos históricos e estruturaram cidades. Esses vestígios mostram que, embora impérios possam cair, a essência de suas conquistas intelectuais e culturais pode se perpetuar, tornando-se parte permanente da história da humanidade. Ao revisitarmos a ascensão e a queda da Babilônia, percebemos que sua história é mais do que a narrativa de um império. É a narrativa de um povo que ousou observar os céus, registrar leis e construir monumentos que desafiaram o tempo. É a história de líderes visionários e de cidadãos comuns, cujas vidas, esforços e conhecimentos formaram a base de uma civilização que, mesmo em ruínas, continua a inspirar curiosidade e admiração. Cada avanço, cada invenção e cada registro demonstram a capacidade da humanidade de transcender limitações e criar legados que resistem à passagem dos séculos. Encerrar a história da Babilônia é refletir sobre a fragilidade e a grandeza de todas as civilizações. Ela nos lembra que o poder é temporário, que a riqueza é efêmera, mas que o conhecimento, a criatividade e a busca por compreensão podem perpetuar-se indefinidamente. A Babilônia dos deuses e a Babilônia dos homens coexistem nas histórias, nas leis, nas constelações e nas ideias que sobrevivem ao tempo. É um convite para que cada geração reconheça que a preservação do saber e da cultura é tão essencial quanto a própria sobrevivência física de uma sociedade. Em última análise, a Babilônia nos ensina que mesmo o mais glorioso império está sujeito ao tempo, mas que sua memória pode se tornar eterna. Seus jardins, reais ou imaginários, simbolizam a ambição de tocar o céu. Suas leis, a tentativa de organizar a vida humana de maneira justa, e seus estudos astronômicos, o desejo de compreender o cosmos. Ao refletirmos sobre tudo isso,
somos convidados a pensar nas lições que o passado nos oferece, na importância de registrar conhecimento e na responsabilidade de construir legados que inspirem o futuro. Que a história da Babilônia permaneça viva em nossa memória e em nosso entendimento do mundo. Que possamos reconhecer que civilizações podem desaparecer fisicamente, mas suas ideias, conquistas e sonhos podem se tornar imortais. Ao concluir esta jornada, fica a certeza de que a Babilônia, com todas as suas glórias, mistérios e legados, continua a ensinar, a inspirar e a desafiar cada pessoa que busca compreender o passado e refletir sobre o presente. Que essa lição nos acompanhe e nos inspire a olhar para a história com atenção, curiosidade e respeito, aprendendo com os feitos e os erros daqueles que vieram antes de nós.